Hey guys, what's up and welcome? Sejam todos muito bem-vindos, galera do terceiro ano. Hoje estamos com a nossa aula 20.1, ou seja, só faltam mais 10 aulas, inclusive menos, porque tem as aulas de revisão, de recuperação. Antes a revisão de recuperação da revisão para a prova. Então a gente já está chegando na reta final e aí hoje vamos ter uma aula do presente perfeito ainda. Calma, mas é o presente perfeito com uma ideia um pouco diferente, porque nós vamos ver sobre o Present Perfect Continuous, alright? Então, não vamos perder tempo para a gente entender um pouco mais sobre essa aula. Let's start it. Olha aí, aula 20.1 com a teacher Patrícia Recher, It's a Pleasure, e o nosso intérprete Vitor. Welcome, Vitor. E aí nós temos a seguinte situação. Na aula de hoje, nós temos esse título aí na nossa aula, que significa, eu falo, Things that you have been doing, coisas que você tem feito. Você está entendendo aqui? Eu traduzi dessa forma, coisas que você tem feito, have been doing. E aí você vai de novo focar nesse verbo aqui, ele sempre vai estar nas nossas frases. Você vai ver todas as frases da aula de hoje, ele vem, o verbo to be no particípio passado. Mas a principal situação é esta aqui, é o segundo verbo que vem acrescido desse sufixo chamado ing, o ing, que vocês já conhecem. E aí que vai estar a situação. Vamos entender isso mais pra frente. Então, Present Perfect Continuous, nós vamos falar sobre ele, suas formas afirmativas, negativas, interrogativas. E as confusing words, ultimately e lately. Eu tenho certeza que ao olhar para uma delas aí, você pensa que uma é ultimamente. Aqui você pensou que era ultimamente, não é ultimamente. Aqui você não pensou que era ultimamente, é ultimamente. Tá confuso? Espera lá que na hora que a gente chegar nessa parte você vai entender um pouco melhor. Aliás, até antes, porque vamos usar essas palavras nas nossas aulas também no decorrer delas. E aí vamos lá, toda aula tem uma habilidade, a de hoje você vai ler e compreender diferentes gêneros textuais, relacionando seus significados ao âmbito sociocultural, assim como associar vocabulários e expressões gramaticais de um texto em inglês. Olha aí uma foto geralzona do que é o meu Present Perfect Continuous. Eu ainda continuo usando o meu how long para saber a duração de uma ação, aqui a duração de uma atividade. Vamos usar ainda o meu verbo no particípio passado, mas dessa vez só o verbo to be vem no particípio passado, que é o verbo been. Vamos usar ainda os meus auxiliares, has e have, eles vão vir na minha frase. Hasn't, haven't, para quando é na negação. E o been, que eu comentei para vocês, que é o único que vai estar no particípio. Claro, esse amiguinho aqui que vai vir no final dos meus verbos, o ing, sem ele... Olha só como eu estou fazendo aqui. Sem ele, não tem período contínuo, tá? Não tem período que tem essa progressão. Então, ele é de extrema importância na minha frase. Vamos seguir? Olha aí. Temos uma situação que eu acho que é muito parecida comigo. Vazou eu aí na aula, que é o seguinte. Lately. Aí, agora vocês vão entender. Lembra da palavra ultimately, que parece ultimamente, que eu falei ali para vocês no início? Não é ultimamente, a palavra ultimamente é essa aqui. Lately. Ultimamente, I've been losing sleep. Aqui é uma música. Então, para quem não entendeu, esse I've been, ele foi repetido, né? Twice, 2 vezes, mas é porque se trata de uma música. Lately, I've been losing sleep. Ultimamente, eu tenho perdido o meu sono. Losing sleep, perdido o meu sono. Dreaming about the things that we could be. Lembrando que é uma música romântica. Sonhando com as coisas que nós poderíamos ser. A pessoa está sofrendo de amor aí, né? Aí tem aqui a situação, but baby, mas amor, I've been praying hard.
Ou seja, eu tenho rezado bastante. I've been praying hard. Said no more counting dollars. Não vamos mais contar dólares. Dinheiro, money. We'll be counting stars. Nós contaremos estrelas. Bonitinho, né? Às vezes a tradução de uma música você fica, nossa, isso que significa? Sim, muitas das músicas que você escuta em inglês, às vezes a tradução é uma coisa assim, tipo, é isso, né? Mas algumas pessoas gostam porque é inglês e tal, parece que fica mais legal. Tem até aquele lance de, minha voz fica mais bonita em inglês. Nem sempre, tá, gente? Nem sempre. Olha aí, temos essa pergunta que já vai verificando aí a estrutura do presente perfeito contínuo, tem uma diferença. E essa diferença, como eu comentei para vocês, é sempre o ing no segundo verbo. No segundo verbo, não. No terceiro verbo, porque nós temos aqui 3 verbos numa mesma sentença, podendo ter mais de 3. Alright? Por quê? Olha aqui essa pergunta. What have you been doing recently or lately? Então, o que você tem feito recentemente ou ultimamente? E aí nós temos os 3 verbos, que são have, que é o meu verbo auxiliar do presente perfeito, ou has, dependendo do pronome pessoal. Temos o verbo to be no particípio passado, been. Então, aqui é auxiliar, auxiliar. Aqui é o verbo to be no particípio passado. Esse verbo está no particípio passado, eu vou colocar pp. E o verbo doing, que é a minha outra ação, que é, na verdade, a ação principal aqui, onde tem esse exagero, porque ele recebe esse ing. Então, são 3 verbos, e aqui o meu verbo na questão progressiva, na questão do continuous, progressive. Aí nós temos a situação recently or lately. What have you been doing recently or lately? O que você tem feito recentemente ou ultimamente? Aí temos várias situações. Temos aí uma pessoa lendo um livro, reading a book, a dictionary, provavelmente estudando. Temos uma pessoa watching TV. Temos a pessoa looking for a job, né, procurando emprego. Temos uma pessoa parada aqui, provavelmente walking, andando. Ainda não entendi. Vamos seguir então, ver essas situations. Aí a pessoa fala o seguinte. I've been watching series. I have been watching series. Eu tenho assistido séries. I've been watching series. A segunda situação. I've been studying very hard. I've been studying very hard. Eu tenho estudado bastante. Very hard. Vamos para a terceira situação. I've been looking for a job. I've been looking for a job. Que significa o quê? Eu tenho procurado um emprego, por um emprego. Eu tenho procurado por um emprego. Muita gente, inclusive, né? Então, nessas situações que você já vai entender o que significa, a gente vai usar esse present perfect continuous. E na última situação é a seguinte. I've been thinking. Que eu não sabia dizer o que significava essa situação, tinha esquecido. E aí a situação é thinking about my future career. Então, a pessoa pensando sobre a sua carreira, sua futura carreira, o seu futuro, né, a carreira e tudo mais, coisas importantes. Então, são situações que todas estão empregadas no presente perfeito contínuos. Agora, aqui no próximo slide, a gente vai entender primeiro a questão da estrutura do tempo presente perfeito contínuos, que vai ser como? O present perfect do verbo to be, você vai precisar usar ele, que é o been. E antes do been, uma frase afirmativa, você vai usar o have e o has. Da mesma forma que você anda fazendo até agora. Só que você também vai precisar de um verbo no presente, certo? Um verbo principal, que vai vir no presente. Só que esse verbo vai vir acompanhado desse ing. Vocês já estudaram sobre o ing no presente contínuos? Aquelas frases que elas estão em andamento, mas no momento da sua fala elas estão em andamento.
Eu estou comendo. I am eating. I am eating popcorn. Estou comendo pipoca. Aí a gente usa o presente contínuo. Ainda tem o passado contínuo também, que é eu estava comendo quando alguma coisa aconteceu. I was eating when someone knocked the door. Eu estava comendo quando alguém bateu na porta. Então, a gente já estudou essa questão do continuous, não é novidade, só que agora vocês estão vendo ele do presente perfeito. Pode ficar um pouco confuso. Mais pra frente a gente vai ter situações que vamos usar o presente perfeito. Na questão, galera, de você usar a estrutura, ela não é difícil, como eu falei aqui para vocês. Olha esse exemplo. Você tem aqui, ó, what have you been doing? Eita, aqui não é recently. What have you been doing lately? O que você tem feito ultimamente, ou recently, recentemente, como estava lá no outro slide. E aí você tem essa estrutura onde você vai usar esses três verbos, o have ou has. O been sempre vem na sua frase agora, ele sempre vem, sempre vem. Não tem como fazer um tempo contínuo sem o verbo to be, tá bom? E o doing, porque vem o meu verbo to do, meu verbo fazer, mais a estrutura ing. Que é esse meu ando, endo, indo. E perceba que eu não vou traduzir ao pé da letra, nem sempre. Porque se eu fosse traduzir isso ao pé da letra, olha como ficaria o que tem você estado fazendo, o que você tem estado fazendo. Gente, não faz sentido, né? Então, nada de tentar traduzir ao pé da letra, nem sempre você vai conseguir. Então, você vai adaptando a sua tradução para o português, de acordo com o que você quer falar. Então, o que você anda fazendo ultimamente? Aí a gente tem esse costume de usar esse tipo de situação para falar em português. O que você anda fazendo, a gente usa o anda. Só que ninguém está andando, né? Ninguém está andando, não existe essa história de andar. A gente usa o anda para essas situações. Você que já fala português desde quando você aprendeu a sua língua materna, você sabe que a gente usa esse tipo de situação. E aí, nesses casos aqui do Present Perfect Continuous, você vai usar essa questão do anda. O que você anda fazendo lately, ultimamente. Aí a sua resposta aqui vai começar com I've been. Você sempre vai ter que usar o been. Sempre. E aí você vai colocar a situação que você anda fazendo ultimamente. E aí essa situação, ela vem com o seu verbo no ing. Entenderam isso? Vamos lá? Have, ou barra, né, o slash, has been, ing, is the present perfect continuous. Ou seja, essa é a fórmula mágica do bolo, do cake, para fazer o present perfect continuous. Claro que seu sujeito vem aqui, mas você precisa do have ou has, o been e um verbo com ing no final, tá? Aí eu vou só lembrar uma coisa para vocês, que aqui eu não vou entrar muito nessa seara, mas lembra que para fins, isso mesmo, teacher, para fins de escrita, você tem que prestar atenção na hora de colocar esse ing no final do seu verbo. Porque não é só chegar lá, pegar o seu verbo no presente, assim, na sua forma base, sem o to, e aí você colocar o ing, fechou. Não, aqui nesses casos, nos exemplos, acontece isso. Só que tem aquelas exceções, aquelas regras. Como, por exemplo, verbos que terminam com a vogal E, você tem que retirar a vogal E para poder acrescentar o ing. Por exemplo, se eu quero responder What have you been doing? What have you been doing lately? Ou recently, recentemente, ultimamente, eu poderia falar I've been dancing. Aí, ó, vem do verbo to dance. Só que aqui não tá certo não, tá? Ainda tô construindo a minha frase. Dance termina com E. Aí, nesse caso, na minha regra, eu teria que apagar para fins de escrita. Aí apaguei tudo, perfeito. Teria que apagar o E para poder acrescentar o ing. Pá! Foi. I've been dancing. Eu ando dançando, né? Dançando bastante, tudo mais. Só que aí o seu ing só parou aí porque você tirou o E. Então, lembra lá aquelas aulas onde a gente comentou sobre isso. Vai lá e aí você pesquisa um pouco mais para você entender e na questão da escrita você não ficar por fora.
Mas isso é só para questão de escrita mesmo. Aí temos aqui a fórmula de fazer frases na forma afirmativa. Você precisa do seu sujeito, e aí você pode ter essa contração, né? Então, I, we, they, you, have, ou seja, eu, nós, eles, elas, você, vocês, e o have. E aí nós temos aqui ele contraído. Você pode usar muito bem assim na contração. I've, ou we've, e assim por diante. Ou they've, tá? Você pode usar assim contraído, lembrando que isso aqui é informal. E aí, na terceira pessoa do singular, he, she, it, você tem o has como auxiliar, e aí você vai usar ele assim, contraído. Se você quiser, opção sua. Não é obrigado, tá? Aí você pode usar his, ou she's, tá? Ou it's. Lembrando que essa estrutura aqui, que eu acabei de escrever para vocês, também parece muito com o verbo to be no presente. Quando eu contraio no meu pronome pessoal, o verbo to be, eu posso escrever assim. Então, pode haver uma confusão. Na hora que você viu isso aqui contraído, veja lá se do lado tem alguma evidência de que é uma frase no presente perfeito, ou se é uma frase no presente. Como eu sei disso? A palavra que vem depois, aqui no caso do presente perfeito, no presente perfeito você vai ter um verbo no participo passado. Se for o presente perfeito contínuo, você vai ter um verbo, o verbo to be no participo passado e o outro verbo logo seguida da ação com ing. Então você consegue ver qual é o tempo verbal que você está lidando ao ler um texto, enfim, ao resolver uma atividade. É interessante. Tem gente que acha que gramática é bobagem, acha que não é interessante muito. Eu sou professora doida da gramática. E eu acho que é interessante sim você saber qual é o tempo verbal que você está lendo, que você está lidando ali naquele momento. Se é presente, passado, e dessa forma você consegue até fazer suas interpretações de uma forma melhor. Tudo bem? Então, essa é a estrutura do presente perfeito contínuo na afirmação. Tá? E aí eu tenho aí os usos. Vamos para os usos? Situation number one. Situação número 1. Então, como é que você usa o seu presente perfeito contínuo? Tem uma situação número 1 que é a seguinte: quando a ação ou atividade ainda estiver acontecendo, afinal de contas, é um tempo progressive, é um tempo progressivo, que tem continuidade. Então, essa ação ela aconteceu lá atrás e ela ainda tem a sua importância no presente, ela anda acontecendo, a gente fala desse jeito. Chris, que é esse boy aqui, look at him, ele está bem mal aí, né? Ou tá cansado, ou tá mal, enfim, ele tá mal mesmo, porque olha aqui, ó. Chris hasn't been feeling well recently. O Chris não anda se sentindo bem ultimamente. O Chris não anda se sentindo bem ultimamente. Ele deve estar sick, né? Deve estar doente. Aí, então, aqui nessa frase, a gente tem a ideia de que a palavra recentemente mostra que recentemente ele já vem se sentindo mal, já não está se sentindo bem há um tempinho e continua, ok? Na situation number 2, isso aqui é muito cara de mãe, né? Porque olha o seguinte, quando a ação / atividade tiver acabado recentemente, acabou, tal, foi bem recente. Nesse caso, há uma conexão com o agora. Olha essa conexão aqui. You meet a friend, você encontra um amigo. His legs and shoes, as pernas dele e os sapatos dele, como aqui nessa imagem, ó, a perna, o sapato, tá tudo terrível, né? Are very dirty, estão bem dirty. O que é dirty? Sujo. E aí você pergunta, what have you been doing? What have you been doing? O que você andou fazendo? O que você tem feito? Posso também fazer assim? O que você andou fazendo? Porque olha só, eu tenho evidência, eu consigo olhar para a pessoa que ela acabou de fazer alguma coisa nesse exato momento, porque tenho evidência ali de que ela está toda suja. Então, ela andou fazendo alguma coisa, aprontou alguma coisa, então isso é muito frase de mãe, né? What have you been doing? O que você andou fazendo? Você está todo sujo aí? Você entendeu? Nessa situação 2. Temos mais uma aí, ó. Outro exemplo. Sandra is very tired. Antes de eu ler essa parte aí, olha só. She is tired now. Ela está cansada agora. A gente consegue ver.
Eu tô aqui na frente da Sandra, vejo ela assim desse jeito, eu falo, olha, ela aqui lá na base do café para se manter acordada. E aí eu falo, ela está cansada agora. Agora, isso é uma verdade agora. Certo? Sandra is very tired. She has been working very hard. Então, Sandra está muito cansada. Eu vejo isso agora. E o motivo do cansaço dela é porque o quê? Ela anda trabalhando bastante. Ela anda trabalhando bastante. Certo? Ou ela tem trabalhado bastante. Tudo bem? Você vai adaptando a sua tradução. Porque eu vejo essa evidência do cansaço dela. Tudo bem? E aí ela já vem trabalhando há um tempo, continua, e aí o resultado disso é o cansaço dela. Beleza? Temos a outra situation aí, que é a seguinte. Vamos supor, quem que já foi no shopping, a gente entra no shopping, né? E aí a gente fica muito preso lá, a gente não tem noção, não vê nem o dia passando. Entra de dia, quando sai já é à noite, você fala, nossa, o tempo passou tão rápido. E aí você olha para a rua e você vê o seguinte, essa evidência aqui, a evidência de que o chão está todo molhado, porque às vezes lá dentro de um shopping você não consegue escutar o que está acontecendo fora, né? Não sabe nem se está chovendo, se está nevando, se tem furacão, você não sabe de nada. Então, the ground is wet now, ou seja, o chão está molhado agora. Ground, o chão, wet, molhado, agora. Essa é a sua evidência. Aí você solta uma frase assim, it has been raining, ou seja, andou chovendo. Eu não vi, mas andou chovendo e eu sei disso pela evidência, ou seja, essa ação acabou de acabar porque o chão ainda está molhado. It has been raining. Andou chovendo. Próxima. Situation number 3, número 3. Quando queremos informar ou saber a duração de uma atividade que ainda está acontecendo. Olha aí, quando queremos informar ou saber a duração. Aí você vai usar a questão do how long, ou saber a duração de uma atividade que ainda está acontecendo ou que acabou de terminar, certo? E agora a gente vai falar sobre duração. Podemos usar o presente perfeito, continuous, com how long, a palavrinha for, que a gente já conhece, a ou faz, e since, que significa desde. Vamos lá? Olha aí. How long has he, she, it been? Ou seja, quanto tempo, aí você tem os sujeitos aqui, e o been, e aí eu preciso da minha ação no ING aqui, para poder formar minha frase corretamente. E aí eu tenho todas essas situations aí, ó. Vamos ver? Seguir. Sobre o Tim. O Tim, que é esse garotinho aí, muito aplicado, muito estudioso. Tim is still doing his homework. O Tim ainda está fazendo a atividade dele. Aqui essa frase não está no presente perfeito. Está no presente continuous. Não está no presente perfeito continuous, apenas presente continuous. Tá? Então, o Tim ainda está fazendo a atividade dele. You want to know how long? Você quer saber por quanto tempo ele está fazendo essa atividade que começou em algum momento lá atrás e ainda está em andamento. Aí ele fala, how long has Tim been doing his homework? Há quanto tempo o Tim anda fazendo a atividade dele? Ou quanto tempo faz que o Tim está fazendo o dever de casa? Homework, atividade de casa, dever. E aí temos aqui a resposta. He has been doing his homework all night long. Que isso? Ele tem feito a atividade dele, ele anda fazendo a atividade dele, ele andou fazendo a atividade dele a noite toda. Então, um período de tempo é isso. All night long. Vamos passar para a próxima. A situação é essa. It began raining 2 hours ago. Então, começou a chover
Começou a chover 2 horas atrás. And it is still raining. Ainda está chovendo. Ainda está chovendo. A situação não acabou. Não é que nem aquela que eu vi evidências de que o ground estava wet, o chão estava molhado, não. Então eu vejo que ainda está chovendo. E aí eu pergunto para alguém, quanto tempo faz que está chovendo, hã? Aí eu pergunto em inglês, how long has it been raining? How long has it been raining? Quanto tempo faz que está chovendo? E aí a pessoa responde, uma pessoa aleatória aí, a random person replies, responde, it's been raining for 2 hours. Está chovendo há 2 horas. Aí eu uso o meu for aqui, tradução de há ou faz. Então está chovendo há 2 horas. E aí tem gente que vai querer colocar o presente contínuo aqui, porque tem a mesma tradução. It is raining, mas aí você não vai fazer isso. Por isso que eu falo, gente, presente perfeito, ele é tão complicado, assim, eu não estou querendo falar isso para vocês para desmotivar, não, mas eu falo a realidade. Ele é complicado não na estrutura, mas na questão de aplicar isso. E na tradução você fica, vamos supor, se eu peço para você passar essa frase aqui para o inglês, você fica um pouco assim, e talvez esqueça do presente perfeito contínuo, mas nesse caso você vai usar o presente perfeito contínuo. Então lembre-se que depois dessas nossas aulas, não se esqueçam de pesquisar mais sobre o assunto, tá? Porque essa matéria não se aprende em uma aula não, gente, não se aprende em 2. Tem gente que precisa de várias aulas para aprender sobre o presente perfeito e o presente perfeito contínuo também, tá? Se bem que o presente perfeito, ele tem um pouco mais de dificuldade do que o contínuo. Tudo bem? A notícia boa é que o passado contínuo, o passado perfeito, o futuro perfeito, que ainda vamos ver, eles são um pouco mais fáceis, tá? Então fica tranquilo aí. Então vamos lá. A situação é essa. You have just arrived to meet a friend who is waiting for you. Você acabou de chegar. You have just. Olha, lembra do nosso just aqui, o acabou? Você acabou de chegar para encontrar um amigo que está esperando você. Aqui sim é um presente contínuo, ó. Que está esperando, waiting, esperando por você. Aí você pergunta assim, quanto tempo faz que você está esperando por mim? Cheguei atrasada. How long have you been waiting for me? Aí o amigo fala, estou te esperando há 1 hora. Sacanagem, né? Eu tinha ido embora. Mentira, não tinha ido embora não, mas pô. Aí, ó, I've been waiting for you for an hour. Essa situação aqui, ela acabou de acabar, porque assim, o foco sempre está no meu verbo com ing, tá bom, galera? Ele tem esse exagero no meu verbo com ing. Então, I've been waiting for you for an hour. Então, a situação aqui, que expressa mais importância, é o ato de esperar. Esperando, né? Estar esperando há 1 hora. Tudo bem? Acabou de acabar essa situação do esperar, mas aí ele fala que isso durou por 1 hora. For an hour. Tudo bem? Então, nós temos aí as nossas frases afirmativas e negativas, interrogativas do Present Perfect Continuous. Eu acredito que vocês já tenham entendido essa questão. Para fazer frases afirmativas, sujeito, você precisa do seu auxiliar, o have ou has. Você precisa do seu verbo to be sempre nos 2, no particípio passado. E o verbo principal vai vir com ing, que é o verbo que vai vir esse exagero por conta da questão do ing, tá? Na negativa, a mesma coisa. A diferença da afirmação para a negação é só a presença do meu not. O not que vem aqui, tá? Ele sempre vem do lado, a tiracolo do auxiliar, e aqui no caso do verbo to be no particípio passado. Ou ele vem assim, ou ele vem contraído com o meu auxiliar, have ou has, tá? Isso para todo mundo. E na interrogativa também vocês já entenderam que eu preciso colocar um verbo para começar a minha frase. Claro que além do verbo que vai para frente, você também tem outras coisas que podem ir para frente, como por exemplo aqui, ó, quando eu pergunto how long não é verbo, só que ele vem na frente do meu verbo porque é um pronome interrogativo. O how é um pronome interrogativo, então ele vem sempre na frente do verbo, assim como em português, quando a gente faz perguntas, né, quanto tempo
quem, todas essas palavras são pronomes interrogativos e vem na frente. E aí, para fazer pergunta é assim, sem pronome interrogativo vem um verbo na frente, que é o auxiliar, que é o have ou has. O pronome pessoal, você faz essa troca entre o auxiliar e o pronome pessoal, ou o seu sujeito. E aí o seu been, no participio passado, e o seu verbo, que é feeling, com ing. E aí, obviamente, depois disso, você vai ter outras palavras. Aqui nós temos o complemento de well recently, ou seja, bem recentemente. Aí aqui eu tenho in the mud, ou seja, na lama, tá? E aí você vai formando suas frases de acordo com o que você quer passar. Let's practice. Vamos praticar. Olha aí, ó. We are waiting for the bus. We are waiting. Só para ter... Ah, tá. We are waiting for the bus. Nós estamos esperando pelo ônibus. We started waiting 20 minutes ago. Nós começamos a esperar 20 minutos atrás. Ainda estou esperando o ônibus. É uma situação que aconteceu lá atrás e ainda é verdade agora. Continuo esperando. E aí? Como é que vai ficar aqui a situação? Ó, we have been waiting for 20 minutes. O que é isso? We, nós. Aí o have been waiting, que é a situação todinha. Aqui que é a situação do presente perfeito contínuos. Have been waiting. Nós andamos esperando por 20 minutos. Nós temos esperado por 20 minutos. O quê? The bus, o ônibus. Have been waiting. Próxima. A friend of yours, um amigo seu, is now working in a shop. Está agora trabalhando numa loja. You want to know how long, você quer saber quanto tempo que essa situação acontece. Que já acontece, sei lá, foi atrás. Antes de você encontrar com o seu amigo, ela já estava trabalhando lá. Aí você quer saber quando. E you ask, você pergunta how long, barra you, barra work, barra there. Aí você vai reformular só um minutinho, a sua frase aqui, tá? E aí, reformulando sua frase. How long have you been working here? Primeiro vem o how long, vem primeiro, tá? Porque é um pronome interrogativo. Aí depois o have, não tem aqui, mas você colocaria o have aqui. E aí depois o you, não vem o been, você colocaria o been também. Aqui ele só te dá mesmo as coisas que você vai precisar para sua frase, mas ele não te deu aqui o verbo auxiliar, que foi o have, ele não deu, e nem o verbo to be no participio passado. Você tem que lembrar de colocar eles. How long have you been working here? Há quanto tempo você anda trabalhando aqui, hã? E assim vai. Próxima. A pessoa diz, sorry, I'm late. Desculpa, eu tô atrasada. Aí a pessoa B, né, fala, that's alright. Tudo bem. That's alright. Aí tem aqui, ó, que você vai fazer sua frase com isso aqui. Não é só com isso, você precisa adicionar coisas também, tá? E aí as coisas que você vai adicionar, vocês já sabem. O auxiliar, o presente perfeito contínuos, o verbo to be no participio passado, não esquecer de colocar a progressão aqui no seu verbo principal. E como é que fica? I haven't been waiting long. I haven't been waiting long. Eu não esperei por muito tempo. I haven't been waiting long. Eu não tenho esperado por muito tempo. Imagina, né? I haven't. E por que haven't? Por causa do seu not aqui. Você ainda ia colocar o have, então ele vem com o meu have aqui, que no caso ele está contraído. Você não esqueceu de colocar o been aqui, que precisa, toda vez precisa, gente. Não pode vir sem o been. E aí o seu verbo wait passa para cá com a progressão e a palavra long para finalizar, ok? Próxima situation, olha aí, ó. You met Paul as he's leaving the swimming pool. You ask, você conhece você encontra, aliás, met, passado. Você encontra o Paulo e ele tá saindo da piscina. Olha a cara dele, tá saindo da piscina, bichinho. Aí você pergunta, you swim. Eu quero saber quanto tempo ele tá nadando. Então você tem que começar a sua frase com how long. Aí vai ficar how long. Aí qual vai ser o resto? Have you been swimming? How long have you been swimming? Se por acaso eu quisesse perguntar sobre o Paulo para uma outra pessoa, aí eu falaria how long has he
been swimming? Porque eu estou perguntando do Paulo para outra pessoa. Aí eu vou mudando, né? Então, por quanto tempo você tem nadado? Há quanto tempo você está nadando? Tudo bem? Aí nós temos aí as nossas confusing words, que foram as palavras ultimately e lately. Eu tenho certeza que todos pensaram que ultimately seria ultimamente, mas não é. Essa palavra aqui é um false friend, deve ter já feito muita gente de besta, porque olhou a palavra, ultimamente, não é. Ultimately significa no final, por último. Já lately, aí sim significa ultimamente. We hope ultimately to be able to buy a house of our own. Então, nós esperamos, no final de tudo isso, de ser capazes de comprar uma casa própria, a house of our own, uma casa própria. Ultimately, I'd like to go to university. But before that, I want to get some work experience and travel a bit. Ou seja, no final, eu gostaria de ir para a universidade, no final de alguma situação, aí eu gostaria de ir para a universidade, mas antes disso, eu gostaria de ter algumas experiências, to get some work experience, ter alguma experiência de trabalho e viajar um pouco, certo? Você vai falar mais de pessoas que moram lá, por exemplo, nos Estados Unidos. É um costume fazer isso, não que a gente tenha muito aqui no Brasil. Lately, eu estou falando da questão de viajar e tudo mais, para depois ir para a universidade. Nem sempre a gente tem essa oportunidade de fazer aqui no Brasil, né? Lately, ultimamente. I have been noticing some weird things lately. O que é isso? Eu tenho notado, I have been noticing, eu tenho notado, eu ando notando. Ficaria melhor, eu ando notando algumas coisas estranhas. Weird significa estranho, tá? Weird, ultimamente. Muito bem? Olha aí, galera, essas são as nossas referências. E a gente vai se encontrar daqui a pouco na nossa aula 20.2 de Review and Exercise. So, see you then. Bye, bye.